Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre a fisiologia, isso mesmo, e a importância da gente conhecer um pouco da fisiologia para a saúde e para a própria vida. Eu sempre gosto de um pensamento que tem nesse livro aqui, Conselhos sobre Saúde, de Ellen White. Nesse livro, na página 38, ela diz aqui que é por conseguinte da mais alta importância que entre as matérias selecionadas para a infância, a fisiologia ocupe o primeiro lugar. É muito interessante. Ela está dizendo aqui que entre as matérias que deve ser ensinada na infância ainda, às crianças, a primeira matéria que deveria ser ensinada era a fisiologia. Por quê? Queridos, quando a gente entende um pouco sobre a fisiologia, a gente passa a ter uma compreensão totalmente diferente. E muitas vezes, essas dificuldades que a gente tem de fazer mudança na nossa vida, né, de mudar os hábitos, é justamente por falta desse entendimento sobre como funciona o corpo. Então é muito importante que a gente entenda um pouco sobre a fisiologia e as leis naturais, né, como funciona o nosso corpo. Isso é muito importante. Você sabia que o intestino é um dos órgãos mais importantes que nós temos, ao ponto dele ser considerado o segundo cérebro. Você sabia que tudo que acontece com a pessoa tem a ver com o intestino? É muito interessante. Tudo que a pessoa sente tem a ver com o intestino, com todos os órgãos, né? Porque nós somos um todo, né? A gente não é dividido em partes, nós somos um todo. Então, quando o intestino não vai bem, por exemplo, nada na vida da pessoa vai bem, né? Principalmente as emoções. Se o intestino não está bem, não funciona bem, emocionalmente a pessoa não está bem. Ela vai ter problemas emocionais sérios. Eu não sei se você já percebeu, tem um ditado, né, muito popular. Quando uma pessoa está assim, irritada ou estressada, as pessoas identificam rápido. Elas dizem assim, olha, fulana está enfesada. E realmente isso é um sinal de que a pessoa tem um problema no intestino, muito sério. A pessoa deve ter uma constipação, né? Prisão de ventre crônica ali. Ela deve estar tendo um problema sério com essa questão do intestino. E isso reflete no estado de humor, nas emoções, em como a pessoa se comporta. É muito interessante a gente entender isso, queridos. Outro órgão que é um dos mais importantes também é o fígado. Olha, tudo passa pelo fígado, né? Tudo, né? O fígado e o rins, eles têm uma função muito essencial para a nossa vida. E desses órgãos, do intestino, do fígado, do rins, depende a nossa saúde ou a doença. Depende muito disso, né? Se esses órgãos não funcionam bem, não tem como a gente estar bem, né? Eu conheço pessoas que assim, têm problemas de cirrose sem beber álcool, né? Sem tomar bebida alcoólica. Por quê? Porque não é só o álcool que destrói o fígado, não é?
mas os alimentos também, os hábitos errados, né? Os hábitos alimentares errados, destrói o fígado, né? Torna ele inativo. É muito interessante a gente entender isso, porque o fígado, ele tem várias funções no nosso corpo, né? Ele tanto absorve como filtra, elimina, né? Ele armazena, ele faz muitas coisas, né? Muitas funções que ele tem. E quando ele está sofrendo, sobrecarregado, ele vai perdendo essa capacidade, né, de filtrar, de absorver, e isso é a causa de muitos problemas de saúde. Uma pessoa que vive com má digestão e assim só vive enxaquecada e com aquele problema de, às vezes, dores de cabeça e o tempo todo e não sabe de onde vem, o fígado está sobrecarregado, né? A gente pode trazer problemas sérios para a vida por conta dessa questão, né, de sobrecarregar o fígado, né? O fígado pode ficar gorduroso, né, cheio de gordura, ele pode inflamar, né, ficar inflamado, e isso traz sérios sintomas para a saúde, né? O rins também, né? Quando a gente não toma água suficiente, né? Quando a gente usa muito açúcar, essas coisas açucaradas, cheio de produtos químicos, isso sobrecarrega o fígado, o rins e vai acabando com a saúde da gente, né? Então é muito importante que a gente compreenda um pouco sobre a fisiologia, como que funciona o nosso corpo, né? Eu estava lendo aqui nesse Conselho sobre Saúde, eu achei muito interessante, né? Ellen White, ela diz que quando a pessoa ela se priva de receber o ar livre e fazer exercício, ela pode sobrecarregar agora os órgãos internos. Por falta disso, por falta do trabalho da pele, porque a pele é o respirador, né, do corpo. A gente sabe que a pele é o respirador do corpo. Então, quando a pessoa se priva de receber o ar livre, o ar puro, de fazer exercício, isso fecha os poros, né? Impedindo que as impurezas que deveria ser eliminada, ela se torne, ela fica retraída. E para onde elas vão agora, né? Elas vai sobrecarregar o fígado. Por quê? Porque o fígado, o rins, eles vão ter que fazer o trabalho da pele. O trabalho da pele. A pele é o respirador do corpo. Se a pele não está fazendo esse trabalho de jogar fora as impurezas, então quem é que vai fazer? O fígado, o rins. São os filtros que vai fazer esse trabalho. Ele vai fazer o trabalho dele e ainda vai fazer o trabalho da pele. Olha só que coisa impressionante. Então, queridos, é muito importante a gente entender. O Criador, ele fez tudo de forma muito sábia, né? Todos os nossos órgãos, eles têm uma função importantíssima para a nossa vida. E a falta de conhecimento da fisiologia, de como isso funciona, às vezes faz com que a gente leve uma vida totalmente desregrada. Como eu, no passado, né? Eu não entendia nada disso, né? E eu, por não entender como funcionava o corpo, né? Eu vivia uma vida totalmente contrária às leis naturais, né? Mas, louvado seja Deus, que um dia eu tive a oportunidade eu tive essa segunda chance, né? Tive a oportunidade de conhecer, né, sobre a criação, né? Conhecer como o Criador criou o ser humano, né? Estudar um pouco sobre a fisiologia, né? Eu tive a oportunidade de conhecer essa verdade, né?
E eu já gravei um vídeo aqui falando como foi que eu cheguei a ter esse conhecimento, né? Se você ainda não assistiu, tem um vídeo gravado aqui no canal, né? Conheça a minha história. E tem um podcast também, onde ali eu falo um pouco sobre a minha história, né? Como foi que eu cheguei a ter esse conhecimento. Mas é muito importante que a gente tenha esse conhecimento da fisiologia. E não precisa a gente ter que fazer uma faculdade para poder conhecer sobre isso. Existem livros e mais livros, né? De uma linguagem muito simples, onde a gente pode entender, né, como funciona o nosso corpo, né? Nós temos um livro que eu indico, né? Esse aqui é para todo profissional de saúde. Então, todo profissional de saúde deveria estar lendo e relendo sempre esse livro, Conselhos sobre Saúde, porque aqui tem conselho para médico, para enfermeiro, psicólogo, para técnicos de enfermagem, terapeuta, para todo tipo de profissional de saúde, principalmente você que é terapeuta, né? Você deveria estar familiarizado com os conselhos que contém nesse livro, né? São conselhos inspirados por Deus, né? Para que a gente possa entender como essa máquina funciona, né? E temos outro livro que tem um capítulo inteiro, né, sobre a fisiologia, nos mínimos detalhes, que é o Conselho sobre o Regime Alimentar. É uma leitura que eu indico, né, para qualquer pessoa que quer fazer aí uma mudança no seu estilo de vida e não sabe como começar, né? Tem esses livros aí que você pode adquirir pela Casa Publicadora Brasileira, né? E obter esse conhecimento. E se você precisa de uma ajuda mais prática, né? Você pode entrar em contato com a gente, né? E marcar aí um atendimento para que a gente possa lhe ajudar se você já tem algum problema de saúde aí, né? Se está com o fígado sobrecarregado, cheio de gordura e quer fazer aí uma mudança, uma limpeza hepática, então entre em contato com a gente, que a gente tem, na naturopatia, a gente tem várias formas de lidar com esses problemas de uma maneira simples, natural, né? Tanto pela questão do alimento, como das ervas, né? Existem muitas ervas que são excelentes para tratar a questão do fígado, né? Nós temos a alcachofra, o cardo mariano, né, que é a silimarina, né? Nós temos a espinheira santa, dente de leão, são ervas que têm um efeito tremendo, né? Para tratar aí, limpar aí o fígado, né? Que está sobrecarregado, né? E é essa dica que eu queria trazer aqui para vocês, né? Então você precisa entender um pouco sobre a fisiologia, né? A gente tem também manuais de saúde aí, né? Que a gente trabalha também com eles, né? Que pode ajudar você na mudança de hábitos, né? Então, não falta recurso para ajudar as pessoas, né? Basta a pessoa querer, né? Basta a pessoa querer buscar esse conhecimento, buscar um tratamento, buscar uma ajuda, né? Para não viver sofrendo com problemas que a gente pode corrigir, né? São problemas do mau funcionamento do corpo, né? Por a gente, às vezes, viver uma vida totalmente contrária às leis naturais. Ok? Então fica aí a dica e que você possa cuidar do seu estilo de vida. E lembre-se, quando você cuida da sua alimentação, quando você cuida dos seus hábitos, né? O exercício, beber mais água, você está cuidando desses órgãos, né? Do intestino, do fígado, do rins, ok? E com certeza você vai ser uma pessoa mais saudável. Até mais!